momento, com a ajuda do louvor, pode consolar, pode ficar livre nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Como foi dito aqui, nós começamos uma série na semana passada, uma série de mensagens que tem por título The End, que significa o fim. Quando você vê filmes, quando você vê desenho, quando você vê novela, quando conclui, quando acaba, quando chega ao fim, você vê lá The End. E nós cremos que o coronavírus, esse tempo de pânico, esse tempo de horror, que caos que estamos vivendo na terra, na verdade é um prenúncio, são sinais de que Jesus está voltando, o Rei está voltando. Então nós vamos meditar nessa noite na palavra de Deus e nós vamos compartilhar essa segunda mensagem que tem por título Lições acerca da ressurreição dos mortos. Lições acerca da ressurreição dos mortos. Abriu a sua Bíblia? 1 Pedro 2,9. O texto diz o seguinte: vocês, porém, vocês que estão aí mesmo em casa, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos aí no seu lugar, aí onde você está na sua casa, se acomode, coloque a mão sobre o seu coração e vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós louvamos, Senhor, essa noite, essa palavra. Pai, nós cremos que o Senhor nos preparou para esse tempo. O Senhor nos preparou para a tua volta. Nós somos a tua noiva, a tua igreja, Pai. E aqui reunidos, Pai, mesmo que de forma virtual, nós estamos, Senhor, no mesmo pensamento, numa mesma fé, em um mesmo Espírito. Pai, nós vamos compartilhar, Senhor, verdades acerca do teu reino, verdades acerca da tua volta, Senhor. Então fala com o teu povo, alimenta o teu povo, prepara o teu povo essa noite para a tua volta, Pai. Nós estamos aqui. Nosso coração está com expectativa, Pai, para o que o Senhor irá fazer em nosso meio, na vida de cada família reunida em casa nesse momento. Nós oramos, entregamos esse momento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Está preparado? Então se acomode aí e vamos nesse momento, por alguns minutos, compartilhar verdades acerca da palavra. Na semana passada, nós introduzimos essa série e nós começamos falando sobre 3 princípios para nós entendermos a volta de Jesus, que nós poderíamos chamar de princípios escatológicos, princípios falando do fim. O primeiro princípio que eu quero relembrar a vocês, que é importante a gente ter esses princípios em mente, é o princípio de que a Bíblia é literal, então a Bíblia deve ser interpretada literalmente. A Bíblia precisa ser interpretada literalmente. A gente não pode pegar os textos escatológicos e interpretá-los de forma figurada. E é por isso que há muitas visões, muitas linhas escatológicas, linhas que acreditam de forma diferente acerca da volta de Jesus. Por quê? Porque cada um de nós pegamos textos de forma literais e traduzimos de forma figurada. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é que a revelação da palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Que ela tem um progresso, ela tem um crescimento, ela avança. Então, se nós olharmos o início da Bíblia, lá em Gênesis, a forma como Deus se relaciona com o homem não é igual à forma que Deus se relaciona com o homem nos dias de hoje, nos dias atuais. Nós estamos aqui
mas vocês que estão aí em casa estão sendo ministrados por Deus, porque hoje Deus decidiu habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento vai dizer que Deus ia e falava com Adão, e depois ia embora. Mas nos dias de hoje Ele disse: eu deixarei o meu Espírito com você, e Ele permanecerá convosco até a consumação, até tudo acabar, até tudo terminar, até os séculos serem consumados, até o fim dos tempos. Meu Espírito ficará convosco. E hoje, por que revelação progressiva? Porque hoje nós temos o Espírito Santo, e a revelação que Adão, que Abraão, que Moisés, que os homens ao longo da história tinham de Deus, não é a mesma que nós temos. Porque a Bíblia vai falar que hoje a igreja, essa nação santa, esse povo adquirido, tem a totalidade da revelação de Deus. Jessé, totalidade dentro do que a gente pode, dentro das possibilidades, dentro da limitação, da finitude humana, nós temos a revelação de Deus. A Bíblia vai dizer que quando nós formos arrebatados, aquilo que é parcial vai acabar, vai se aniquilar, e nós seremos completados. Mas hoje nós temos uma revelação de Deus que o povo no Antigo Testamento não tinha. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo, e essa é a revelação progressiva de Deus. E o terceiro ponto que eu quero te lembrar, o primeiro é que Cristo, Deus, escreveu, falou as suas verdades, e as palavras de Deus foram literais. Então a primeira verdade é que toda a interpretação da Escritura deve ser literal. A segunda verdade é que a revelação da palavra de Deus, da Bíblia, ela é progressiva. E a terceira princípio que nós falamos na semana passada, que eu quero te recordar nessa noite, é que a Bíblia foi escrita para 3 povos distintos. E que povos seriam esses? O primeiro povo que a Bíblia foi escrita foi o povo de Israel, a nação de Israel, o povo que Deus separou. Deus chamou Abraão, chamou sua família para constituir o seu povo. O objetivo de Deus é que as pessoas olhassem para a nação de Israel e fossem atraídas por ela. O povo de Israel fosse tão próspero, tão abençoado, tão cheio da presença de Deus, que eles atraíssem Deus, e as nações dizem: olha, o que está acontecendo com esse povo? Esse povo é diferente, esse povo vence todas as guerras, nós queremos ser como eles. Mas como o povo se afastou de Deus, como o povo rejeitou a Deus na pessoa do seu Filho Jesus, então Deus também se voltou para os gentios. A Bíblia vai dizer que o primeiro povo que foi escrita a palavra de Deus é o povo de Israel, o povo judeu. O primeiro povo é o povo judeu. Segundo, os gentios. Quem são os gentios? Todo o restante do mundo que não é o povo judeu. Se a gente falasse hoje de uma nação que representa o povo judeu, seria a nação de Israel. Jessé, onde está o povo judeu? Nação de Israel. Quem é o povo gentio? Todas as outras nações da terra, exceto a nação de Israel. Tirando a nação de Israel, todas as outras nações são povo gentio. E qual é o terceiro povo de Jessé? A igreja. Diga, igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o povo a qual esta verdade, esse texto, a palavra de Deus foi escrita. E eu quero introduzir a mensagem de hoje falando exatamente sobre a igreja. Que o texto que nós acabamos de ler diz que a igreja é o povo escolhido de Deus. Hoje, se os judeus não se converterem, os judeus vão para o inferno. Os judeus vão viver uma realidade longe da presença de Deus, porque o caminho para vivermos a vontade de Deus, a plenitude de Deus, vivermos eternamente com Ele em glória, é a conversão, é se tornar igreja. Quem é igreja? Igreja é todo aquele que se converte. Se o judeu lá em Israel se converter, se qualquer gentio, qualquer um ao longo da terra se converter,
deixa de ser gentio, passa a ser igreja. Se o judeu se converter, deixa de ser judeu, passa a ser igreja. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender a realidade que Deus deseja comunicar através da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela começou como um mistério. A primeira citação, a primeira menção bíblica acerca da igreja está lá em Mateus 16, verso número 18. Nós vamos caminhar pela Bíblia hoje um pouco. Nós vamos desfrutar, caminhar por algumas realidades hoje. E nós precisamos entender por que Deus escolheu esconder a igreja, tornar a igreja um mistério. Como assim? Nós vamos entender. Quando Jesus fala com Pedro, os discípulos lhe dizem: olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem uma revelação, e ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro vira para ele e diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Está lá em Mateus 16. Foi o meu Espírito que te revelou isso, Pedro. E como você teve uma revelação de quem eu sou, eu terei uma revelação de quem tu és. A partir do momento que nós temos uma revelação de quem Deus é, Deus também nos mostra quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E nesse texto, Jesus vai dizer: Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente conhece esse texto de cor, a gente já viu ele várias vezes, já viu várias mensagens, mas você já tenha se atentado que essa é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia. Até aqui não se fala de igreja. Os profetas do Antigo Testamento, você pode abrir comigo Isaías capítulo número 9. Isaías 9. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, um dos que mais falou acerca de Jesus. Olha o que diz Isaías 9, verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o verso 7 diz assim: Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, eles profetizavam sobre a primeira vinda de Cristo. Eles profetizavam sobre a segunda vinda de Cristo. Mas eles não falavam sobre a igreja. A igreja não era mencionada, a igreja não era profetizada. Por quê? Porque a igreja foi escondida por Deus. Deus escolheu esconder a igreja, tornar a igreja um mistério. Um outro texto que nós vamos ver isso, está lá em Isaías 61. Isaías 61 diz o seguinte: Isaías 61, verso 1: O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar aos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, em um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio
do Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías aqui, ele profetiza sobre a vinda de Cristo. E nós conhecemos esse texto. Cristo, quando ele chega ao lugar onde estão reunidos a igreja naquele tempo, ali estão os fariseus, ali estão vários líderes religiosos. Lhe é entregue o livro de Isaías, e ele abre no capítulo 61 e lê o verso 1, e ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, e que o ungiu para levar boas notícias aos pobres, para enviar, para cuidar aos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, libertação de prisão aos presos, e proclamar o ano da bondade do Senhor. E Jesus para por aí e ele diz: hoje se cumpre essa promessa, hoje se cumpre o que Isaías prometeu. E por que Jesus não continuou a profecia? Porque essa profecia até aqui fala da primeira vinda, mas nós não vimos ainda o dia da vingança do nosso Deus. Nós não vimos ainda Deus consolando todos os que estão tristes, dando coroa em vez de cinzas daqueles que estão chorando. Então, as profecias falavam acerca da vinda de Jesus, da primeira vinda, falavam acerca da segunda vinda, mas não mencionavam a igreja. Quando a gente lê esse texto de Mateus 16, vai dizer que Jesus diz: tu és Pedro, e a palavra Pedro é Petrus no original, e sobre esta pedra, que significa Petra no original, e as portas do Hades não prevalecerão contra a eclésia, contra a igreja. Eu não sei se você sabe, mas a origem da palavra igreja, a origem da palavra eclésia, é uma origem grega, uma origem romana. A eclésia era um grupo que se reunia e ia para uma determinada região antes que o exército daquele povo pertencia fosse para ali. Então vamos dizer que nós fazemos parte da eclésia brasileira. Nós somos a eclésia brasileira, eu e a igreja. Mas vamos dizer que a eclésia romana e o exército brasileiro ia para outro país. Então primeiro eles enviavam os padeiros, os professores de educação física, mandavam os professores, para que a cultura daquela região onde ele chegasse fosse doutrinada. Então as pessoas já iam falar a nossa língua. As pessoas já iam comer o nosso pão. Eles não comem pão francês, iam comer o pão macaense, o pão brasileiro. As pessoas já iam fazer crossfit, versão brasileira. E quando o exército chegasse para tomar, não ia precisar de impor força, porque não ia ter resistência, porque a cultura já havia sido dominada. As pessoas já queriam se tornar brasileiros, porque o pão de lá é melhor que o nosso, o crossfit deles é melhor que o nosso, a língua deles é melhor que a nossa. Então nós queremos, nós desejamos. E quando esse povo chegava, quando o exército chegava, eles não precisavam se esforçar. E quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo: olha, a eclésia está sendo preparada, a igreja está sendo preparada. E imagina os discípulos ali reunidos: que igreja é essa? Que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar dessa igreja, eu nunca ouvi falar dessa eclésia, que negócio é esse? Abra comigo em Romanos capítulo número 16. Como eu disse, nós vamos caminhar pela palavra hoje. Romanos 16, 25 diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Preste atenção nisso. Mistério oculto nos tempos passados, mas agora
revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. 1 Coríntios 2, versos 1 a 12. Talvez eu não estou te esperando, mas você acompanha e você ouve em nome de Jesus. 1 Coríntios 2, de 1 a 12. Qualquer coisa você dá com referências e depois você lê com calma. Diz o seguinte, 1 Coríntios 2: Por isso resolvi não lhes fazer outra visita, pois se os entristeço, quem se alegrará? Quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Verso 4: Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração e com muitas lágrimas. Eu estou lendo 2 Coríntios, perdão. Isso aqui a gente está aprendendo, em nome de Jesus, aleluia. 1 Coríntios 2, agora você está entendendo, agora você falou lá. Foi para dar tempo de se abrir aí em casa, hein? 1 Coríntios 2, verso 1: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Preste atenção, verso 6: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, os que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa, bate no peito aí, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você está falando de Jessé, que está lendo esse texto todo. Por quê? Porque a igreja era um mistério oculto. E por que era um mistério oculto? É por isso que nós estamos aqui. Aqui os discípulos não entenderam como Jesus falou da igreja. O diabo nunca tinha ouvido falar da igreja. Por quê? Porque Deus ocultou. Porque a igreja é um mistério. Olha no Efésios capítulo número 3. Efésios 3. Agora nós estamos lendo, aleluia. Efésios 3, verso 1: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já descrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora, no tempo da graça, de dispensação do Espírito, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Deste Evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Olha o que Paulo diz:
verso de número 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os apóstolos, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o texto está dizendo é que Deus escondeu a igreja, porque se o diabo soubesse da igreja, ele não teria matado o Senhor da glória. O diabo achou, sim, acabei com Jesus, acabei com tudo, acabei com o plano de Deus de salvar a humanidade. Mas na cruz, o amor de Deus e a justiça se beijaram e se enamoraram. E enquanto Cristo era julgado, condenado pelo pecado da humanidade, a igreja estava nascendo. Eu e você estávamos nascendo. Quando Jesus é perfurado, isso é uma figura. Quando Jesus é perfurado com uma lança, do seu lado sai sangue e água. É exatamente isso que acontece. A igreja estava nascendo. E hoje estamos, vocês aí reunidos, com expectativa de ouvir a mensagem do Evangelho. E nós aqui compartilhando. Por quê? Porque nós temos uma fé, uma esperança de que aquele que nos preparou, aquele que nos gerou, um dia voltará para nos buscar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós somos a igreja, e porque Deus escondeu a igreja, o diabo não soube os propósitos eternos de Deus. Esse mistério que foi oculto e revelado nesse tempo, que é a igreja. Nós existimos hoje porque Cristo morreu. Porque nós acabamos de ler aqui que se o diabo soubesse, ele não teria matado o Rei da Glória. Mas porque Cristo morreu, nós vivemos. É isso que Jesus diz em Mateus 12. Ele diz que a semente, se ela não morrer, ele está falando da parábola do trigo. Se a semente cair na terra e não morrer, ela não produz fruto, mas se ela cair e ela morrer, ela produz outros frutos iguais a ela. Quando Jesus morre, ele nasce dentro de nós. Quando Jesus morre fisicamente, ele faz que outros pequenos cristos cristãos, a igreja, um filho de Deus morre para que outros filhos de Deus nasçam. E hoje nós somos a família de Deus. Hoje nós somos filhos, co-herdeiros. Nós éramos gentios, alheios, expulsos da aliança, mas hoje, por causa de Jesus, nós fomos inseridos na família celestial e nós temos o direito à herança com Cristo Jesus. Tome posse dessa verdade. E para entrar na mensagem de hoje, aleluia, está comigo? Eu quero dizer para você que a ressurreição dos mortos, ela é uma verdade. A ressurreição dos mortos, ela é uma das bases da fé cristã. Nós só somos igreja porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Porque a base da fé cristã é que Cristo é Filho de Deus, encarnou, ou seja, veio em carne, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, é isso que está no nosso coração. O nosso anseio não é por Jesus voltar, porque como nós esperamos alguém voltar que já Cristo mora dentro de nós, a nossa expectativa é pela glória. Nós queremos Cristo, sim, é claro que Ele vai voltar. E esse desejo que nós temos é porque nós seremos como Ele é. A Bíblia vai dizer, Paulo, que o veremos face a face. E à medida que nós vermos, nós seremos
transformados de glória em glória, à medida de quem Ele é, como alguém que olha para o espelho. Hoje nós somos assim, e saímos da frente, é como um reflexo, e a imagem se vai. Mas um dia nós seremos como Cristo é, meu. Se você não tem problema de não ter uma tatuagem na perna, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você vai ter um corpo semelhante ao de Cristo. Isso é muito louco. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita, Ele aparece, e é isso que nós vamos ler. Ele aparece para os seus discípulos. Abra comigo 1 Coríntios 15, para entendermos a ressurreição dos mortos. Esse é um texto fundamental. 1 Coríntios 15, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Quem Paulo recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, verso 6, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivia no tempo de Paulo, embora alguns já tenham adormecido. Quando você lê adormecido na Bíblia, está falando morto, morreu, já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deles apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que a ressurreição não é fake news. A ressurreição não é um mito grego, não é um conto da carochinha. A ressurreição é uma verdade incontestável. A ressurreição é um fato. E é por isso que nós cremos, é por isso que nós temos esperança, que um dia Ele virá nos buscar, e um dia esse corpo que nós temos será transformado, será mudado, será glorificado. Nós seremos revestidos de glória, nós teremos um corpo que não vai ter mais acne, que não vai ter mais mau hálito, CC, recebe aí na sua vida em nome de Jesus. Não vai ter mais doença, não vai ter mais, mulher não vai precisar mais fazer chapinha, glória a Deus, legal, glória a Deus, né? Você não vai precisar mais disso. Por quê? Porque você vai receber um corpo aperfeiçoado até a plenitude, ou seja, um corpo perfeito. Porque do pecado não devemos ter, mas em Cristo nós seremos plenos, perfeitos. E Paulo diz aqui para a igreja de Corinto: olha, o que eu transmito a vocês já está escrito, o que eu transmito em vocês está segundo as Escrituras. Mas nós precisamos entender que Paulo, ele faz parte dos discípulos, dos apóstolos, fundadores da igreja. Ou seja, enquanto Paulo estava escrevendo, a Bíblia estava sendo escrita. Então, que escritura que Paulo está falando aqui? Do Antigo Testamento. Assim como foi profetizado no Antigo Testamento, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz, e ele apareceu, isso é uma verdade. Por quê? Porque ele apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu aos 12, apareceu depois a 500 irmãos de uma só vez, e apareceu até mesmo para mim. Paulo estava querendo dizer para a igreja de Corinto: não tem como não crer na ressurreição. A ressurreição é um fato, e é isso que Jesus discutiu ou entrou em conflito com alguns homens na época dele. Quando nós lemos Mateus 22, a partir do verso 21, vai dizer que Jesus se encontra com os fariseus, e junto dos fariseus existia um outro grupo, o grupo dos saduceus. Diga, saduceus. Olha o que está lá em Mateus 22, o verso de número 23.
Mateus 2, 3, 20. Naquele dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão. Que questão era essa? Os saduceus que não acreditavam na ressurreição, esse fato inquestionável que Paulo está ensinando na igreja de Corinto, ele diz para os saduceus, dizem, olha, existiu uma mulher que ela teve o primeiro marido, e o marido morreu, e ela casou de novo, e o marido morreu, e ela casou de novo. Ela é discípula de alguns varões que tem hoje em dia, casa várias vezes, aleluia, e ela casou várias vezes. E os saduceus perguntam para Jesus, de quem ela será esposa naquele dia? E olha o que Jesus responde, verso de número 29, vocês estão enganados, Mateus 22, 29, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são casadas em casamento, mas são como anjos no céu. Verso 31, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus, ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. O que Jesus está dizendo? Olha, quando essa mulher ressuscitar, ela vai ser como um anjo no céu. Ela não vai desejar, varão, você que é casado, você que é casada, aproveita aqui na terra, porque esse mistério é para aqui mesmo, aleluia, né? E o mel com a sua esposa, com o seu esposo. Não pode aproveitar com outra varoa, com outro varão, mas com o seu você pode. Amém? Receba aí na sua família esse tempo de reclusão, que seja um tempo de intimidade, onde Deus derrame o fogo do Espírito e enche o seu casamento, sua cama seja um lugar, tire os espinhos de lá, seja uma cama confortável, onde você deseja ficar com o seu cônjuge. Amém, irmãos? Tira essa criança da sala, não, tira não, deixa aí que a gente vai continuar. Então, irmãos, Jesus diz, vocês não estão entendendo. Jesus está ensinando para os saduceus. É tão verdade a ressurreição, que esse Deus que eu vos falo, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Mas no tempo de Jesus, Abraão estava vivo, Jacó estava vivo, Isaac estava vivo? Não fisicamente, não nesta terra. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Quem morre em Cristo, na verdade, não está morrendo, está vivendo. Morrer em Cristo é começar a verdadeira vida que Deus preparou para nós. A vida é. Essa terra é só uma passagem. Então Jesus está dizendo, olha, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Porque quando Abraão fechou os olhos nessa terra, ele abriu os olhos nas mansões celestiais. Entendeu? A ressurreição não é fake news. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, nos dias da ressurreição dos mortos, são dias de The Walking Dead. Dias de The Walking Dead. Perdoe o inglês. Aleluia. Por quê? Abra comigo em Isaías 26, verso 18. Isaías 26. Aleluia. Deus está nesse lugar, Deus está aí na sua casa nesse momento. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos a luz aos habitantes do mundo. Verso 19: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Naquele dia, irmão, quem morreu vai ressuscitar. Todos que estiverem mortos irão ressuscitar. A ressurreição é uma verdade incontestável, ao ponto que não apenas os que morreram em Cristo, mas todos
todos ressuscitarão no fim dos tempos. Abra comigo Daniel, é tudo com El, aleluia, El Elohim. Daniel 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Presta atenção nessa parte do versículo. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. E esse texto está nos dizendo, irmãos, que no fim dos tempos, nos últimos dias, todos ressuscitarão. Alguns ressuscitarão para morar com Cristo, para viver com Cristo eternamente. Outros ressuscitarão para a morte eterna, para o desprezo eterno. Então, o que seria a ressurreição? Talvez você se pergunte. Quem morreu, o corpo foi sepultado, foi colocado no caixão, foi cremado, e o espírito saiu do corpo. Então, o que é a ressurreição? É o espírito voltar para o corpo e essa pessoa reviver, tornar a vida novamente. Por isso que serão dias de Walking Dead. Vai ter gente lá andando que você vai falar assim: como isso? O corpo vai ter que se reconstituir. Apocalipse 20, 12. Olha o que diz. Já estou terminando. Apocalipse 20, 12 vai dizer: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Ou seja, os mortos estarão de pé diante do trono. Olha o capítulo 20, verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, talvez na sua Bíblia sepultura ou inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ou seja, o corpo reparar, aquele que perdeu o seu corpo porque morreu há muito tempo e o corpo se desfez, se apodreceu. Esse mistério, esse nome mesmo que você está lembrando, que eu não estou lembrando agora. O seu corpo vai se refazer para que você esteja diante do trono de Deus. Uns para ser julgados, outros para... Todos nós seremos julgados, mas um para vergonha e morte eterna, e outros para a vida eterna. Ou seja, todos nós que um dia morremos, voltaremos ao corpo, voltaremos a ter vida. E quando Jesus voltar, e os que estiverem vivos, nós não veremos a morte, nós seremos arrebatados. Então nós não ressurgiremos. Por que ressuscitar alguém que está vivo? Então a ressurreição é para todos aqueles que morreram em Cristo ou sem Cristo, até o dia da volta do nosso Deus. Então, se hoje você ainda está na sua casa, se você ainda está em dúvida, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ou se você deseja confirmar essa aliança, esse compromisso com Deus, essa é a noite. Nós estamos num tempo de crise, num tempo de caos, num tempo de desespero. As pessoas não sabem mais o que fazer. Nós estamos sendo proibidos de sair de dentro da nossa própria casa. Mas eu quero dizer, aí mesmo onde você está, você tem a possibilidade de dobrar os seus joelhos, ou mesmo sentado, colocar o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. É por você que eu quero orar nesse momento. Se você deseja confessar, se alguém aí na sua casa, pergunte a ele, pergunte aos seus vizinhos, seus amigos, seus familiares que estão reunidos, se eles desejam nesse momento confessar o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. Nós vamos continuar essa mensagem, se Jesus não voltar, no próximo domingo. Mas eu quero hoje te dar essa oportunidade de, talvez, se Ele voltar, nós estarmos juntos, morando com Ele na glória,
eternamente. Então, se você decide, se você quer, nós vamos fechar os olhos, coloque a mão sobre o coração. Eu vou orar por você nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Pai. Os teus filhos estão em casa nesse momento, estão reunidos com familiares, com amigos. Pai, que tempo difícil nós estamos vivendo, mas nós temos uma promessa, nós temos uma certeza que o Senhor irá buscar, que o Senhor virá outra vez para buscar a sua igreja. Pai, nós ansiamos pela tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, mas nós precisamos estar preparados para aquele dia, para aquele grande dia, Pai. E aqui estão pessoas, Pai, nos seus lares nesse momento, talvez amigos, talvez familiares, vizinhos, que estão nesse momento confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, que teu Espírito Santo visite os lares nesse momento. Pai, o Senhor já está nessa casa, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Mas que nesse momento o teu Santo Espírito toque o coração, toque a alma, o espírito desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, desses senhores que estão confessando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor nesse momento. Que haja uma transformação, que haja um regenerar do teu Espírito, que o Espírito dessas pessoas venha a ressuscitar, que o Espírito dessas pessoas venha a tornar a vida. Pai, nesse momento, Pai, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, que no dia da volta do Senhor, Pai, nós possamos celebrar, nós possamos cantar, nós possamos juntos estarmos reunidos com eles, nas nações celestiais, adorando o Rei da Glória, que é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós entregamos essas vidas nas suas mãos, e em nome de Jesus, amém.